Queria, de início, agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Processual pelo convite para estar aqui presidindo essa mesa, parabenizar os colegas mais diretamente responsáveis pela organização do evento, a doutora Rogéria Dotti, o professor Sérgio Arenhart, a doutora Flávia Rio, o nosso presidente, nosso líder, o professor Cássio Carpinella Bueno, dizer da minha satisfação de voltar a Curitiba e estar aqui com tantos amigos, e vejo que aqui tem um pessoal também do meu grupo de pesquisa, muitos professores, então é uma satisfação. E hoje a gente vai estar reunidos aqui para discutir o tema da relevância no recurso especial, um tema muito atual, muito útil na prática, e que certamente agora com esse momento de regulamentação iminente, e de novos rumos normativos para esse tema, é algo que a gente precisa discutir, debater, problematizar e tentar encontrar as melhores soluções para que a gente possa, pelo menos, aprender com os erros que tivemos já hoje com a repercussão geral e já desde o início botar o trem nos trilhos, para que a relevância saia num formato ideal. E a gente vai fazer isso com um mote muito importante, que é o mote de homenagear os professores Tereza Rudalvin e Luiz Guilherme Marinoni. Eu, particularmente, tenho a professora Tereza, o Dudu está aqui na mesa. Tereza teve uma importância muito grande para mim, acho que para muitos da nossa geração, porque ela sempre foi uma incentivadora, agregadora e incentivadora dos jovens. Então, muitas vezes a gente mandava texto para a Repro, e a Tereza, sem conhecer você, dialogava, lia os textos, voltava, falava, olha, bota isso aqui, cito fulano, e aquilo era uma coisa muito rara num ambiente em que havia muita disputa, então você encontrar uma pessoa que já era conhecida e com esse toque humano, com essa coisa de uma incentivadora, ela é verdadeiramente uma educadora. Então, eu já falei isso de público para ela também muitas vezes, mas eu acho que é importante o registro, porque ela teve uma importância muito grande para a minha geração e para mim especificamente, por esse incentivo. E vindo de uma pessoa que, na época, não me conhecia. Então, isso ainda tornava essa atitude mais nova. E o professor Marinoni é um exemplo até hoje, também já disse isso para ele, porque ele defende teses há 30 anos, 35 anos. Desde 92, o Marinoni, a cada 2, 3 anos, defende uma tese. A gente pode concordar ou discordar com a tese, mas ele está defendendo ideias. E isso também é um grande exemplo para a minha geração. Você conversa com qualquer um da minha geração, ele vai dizer que quando a gente leu, no início dos anos 90, tutela inibitória, primeiras linhas do processo civil, técnica processual e tutela do direito, novas linhas e técnica processual e tutela do direito, eram livros transformadores, a gente via um monte de coisa nova que você não via em outros livros. Então, Marinoni sempre foi também esse farol de defender ideias, etc. E continua fazendo isso depois de tantos anos. Então, tanto a professora Tereza quanto o professor Marinoni merecem todas as nossas homenagens, e é uma satisfação que a gente possa estar juntos aqui em Curitiba, fazendo essas homenagens, porque realmente são colegas que têm uma importância muito grande no direito processual. A gente mudou um pouco aqui a ordem do painel que estava programado, a gente já conversou antes para saber o que cada um ia falar, então, para a gente saber qual vai ser a ordem dos trabalhos, primeiro vai falar o professor Eduardo Arruda Alvim, depois vai falar a doutora Kátia, depois a doutora Vitória e, por fim, o doutor Fabiano. Eu vou apresentá-los individualmente. E, então, vou, desde logo, passar a palavra aqui ao professor Eduardo Arruda Alvim, que é muito conhecido de todos nós, professor da PUC de São Paulo, mestre, doutor em Direito, um querido colega, e que vai falar primeiro para nós a respeito da relevância no recurso especial. Professor Eduardo Alvim, Vossa Excelência tem a palavra. Não, só para não derrubar.
Bom, bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui nas 15ª jornadas, é isso que fala? Assim que fala, Didi? Isso, no plural. Né? Agradeço em especial o convite do professor Cássio, a professora Rogéria, a professora Flávia Rio. Né? É um prazer duplicado estar aqui na presença da professora Tereza, minha irmã, uma das homenageadas do evento, o professor Márcio e a professora Rosane. Homenageia também o professor Marinoni, dileto amigo. Também devo dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa mesa com a professora Kátia, com a professora Vitória, lá com o Fabiano, meu amigo, meu colega, coautor de um livro sobre recurso especial, ora na 3ª edição, no Prelo, né, Fabiano? E um prazer enorme também estar aqui na mesa, presidida pelo professor Antônio Passo Cabral. Né? A Didi sabe mais do que eu o rigor com que meu pai qualificava e avaliava as pessoas. E sabe também, então, que eram poucas as pessoas que o impressionavam efetivamente. E eu posso dizer que uma das últimas pessoas, você sabe disso, que o impressionou foi você. Quando defendeu a sua livre docência na São Francisco, foi realmente uma pessoa que marcou muito essa quadra final da vida dele. Muito bem. Eu fiquei encarregado de fazer, então, uma primeira conversa com todos sobre a relevância. Né? E, na medida em que o Fabiano vai descer mais a detalhes, entender em que medida a lei pode mexer com as hipóteses constitucionais de relevância, coube a mim abordar o tema sob um ângulo mais genérico. Né? Eu devo dizer, a priori, que a relevância era um anseio, né, representava um anseio muito grande da doutrina desde os primórdios da vigência da Constituição Federal. Há um trabalho publicado na Revista de Processo, número 99, que é uma edição de 2000, portanto, de 24 anos atrás, onde há uma referência ao então recém-publicado Código de Processo Civil japonês. Lembra desse trabalho? Escrito pelo professor Taniguchi. E, nesse trabalho, há uma menção estatística, né, ao fato de que a Suprema Corte do Japão, então, contando com 15 ministros, tinha um espantoso número de 3.000 processos por ano, de modo que, então, se justificava plenamente a adoção, pelo Código Japonês de 1996, de um mecanismo equivalente à nossa relevância. E, de lá para cá, né, papai, de uma certa forma, foi um dos defensores, entusiastas desde o início, né, de que o Constituinte tinha dado um passo errado, né, que a criação do Superior Tribunal de Justiça não seria suficiente para racionalizar o trabalho das Cortes Superiores, das Cortes Supremas, né? De modo que, então, como eu disse, a Emenda Constitucional 125 de 2022 vem atender um anseio muito grande da doutrina e a angústia com que se vive nos tribunais superiores, se julga nos tribunais superiores. O Fabiano, que trabalha junto ao ministro Campbell há tantos anos, é testemunha viva disso e sabendo do que nós estamos falando. Muito bem. O grande ponto é saber, e esse certamente será um aspecto bastante abordado ao longo das exposições desse painel, né? O grande ponto é saber qual é a feição que vai ser atribuída à relevância pela disciplina infraconstitucional, né? E em que medida essa disciplina constitucional pode atribuir a relevância, a feição A ou B sem agredir o texto constitucional, né? De uma certa forma, pode-se dizer que nós retomamos, sob um certo ângulo, o ângulo de entender que a relevância representa um filtro, uma fórmula antiga, né? Dentre as várias redações pelas quais passou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que à época era lei, né? A última, de 1985, tinha um esquema legislativo, entre aspas, bastante similar ao da Constituição, modificada pela Emenda 125 de 2022. Mas o grande ponto, me parece, nós vamos voltar a esse aspecto um pouco mais adiante, o grande ponto, me parece, é
saber se a relevância efetivamente vai assumir um papel de filtro plurindividual, vai assumir uma feição similar ou equivalente à repercussão geral, né? Do ponto de vista de saber que a relevância não vai apenas representar um filtro, uma etapa a ser superada para a admissibilidade do recurso especial, mas vai efetivamente representar uma forma de racionalização do trabalho do Superior Tribunal de Justiça, uma forma de fazer com que esse tribunal cumpra efetivamente a tarefa constitucional de dizer a última, e que seja a última efetivamente, palavra em matéria de legislação federal infraconstitucional. Antes de nós entrarmos nesse ponto em específico, eu acho importante a gente fazer referência à técnica legislativa de que se valeu o legislador constituinte derivado, né? Porque, na verdade, ele se utilizou bastante de conceitos vagos, né? Portanto, deixou e atribuiu, e vamos entender em que medida isso deve ocorrer, uma grande margem de liberdade, e vamos pôr entre todas as aspas possíveis essa expressão, para que se possa avaliar, ou para que o STJ possa avaliar, diante do caso concreto, se a hipótese configura ou não uma situação de relevância apta a ensejar o conhecimento do recurso especial, né? Desde logo, me parece importante compreender que o legislador infraconstitucional não deve, de modo algum, pretender engessar essa ideia, não deve pretender procurar defini-la. A riqueza dos conceitos vagos está justamente na impossibilidade, ou pelo menos na altíssima inconveniência, de se procurar defini-los ou engessá-los. Então, me parece que um primeiro aspecto que se deve ter em mente é que uma das limitações que deve colocar o legislador infraconstitucional é não procurar definir esse conceito absolutamente, né? A riqueza, e para dar apenas um exemplo, né, eu refiro o devido processo legal, a riqueza dos conceitos vagos está justamente nessa fluidez e na possibilidade de os tribunais virem a interpretá-lo de acordo com as circunstâncias de cada época, não é? O devido processo legal foi incorporado à Constituição americana plenamente com a emenda 15 nos fins do século XIX, mas ao longo de todos esses anos, ao longo de quase 150 anos, ele comportou interpretações distintas, comportou interpretações profundamente distintas e até antagônicas. Até a crise de 1929, por exemplo, preponderava na Suprema Corte a ideia de que o devido processo legal era uma base para se justificar a não intervenção do Estado da economia. Os acórdãos, ou as decisões a partir da crise de 1929, mostram um caminho completamente diferente, que a mesma cláusula do devido processo legal passou a ser invocada para justificar a intervenção do Estado da economia, né, que se entendeu, então, a partir da crise de 1929, absolutamente indispensável, né? Assim, a gente sai de um modelo engessado, a gente sai de um modelo que, em última análise, deriva lá do Código de Napoleão, nos fins do século XIX, né, para conferir uma ampla margem de liberdade, eu volto a dizer, entre aspas, para que o tribunal possa avaliar, diante do caso concreto, se trata ou não se trata de uma hipótese de relevância. Um dos questionamentos sérios que pode surgir em torno dessa margem de liberdade consiste exatamente em saber, né, se é possível se dizer, ou se será possível se dizer, após a regulamentação infraconstitucional da relevância, que a parte não tem direito subjetivo ao recurso, né? Essa é uma afirmação que tem sido encontrada na doutrina, né? É claro que, quando se faz essa pergunta diante de um recurso extraordinário, como é o caso do recurso especial, essa pergunta quer dizer: a parte tem direito subjetivo ao recurso, desde que presentes os requisitos do artigo 105? Ainda assim, há quem diga que não tem, né? Ainda assim, há quem diga que não tem, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma referência e uma orientação, né,
para a atuação da Suprema Corte, que, no entanto, não precisa motivar suas decisões, no sentido de que, se a questão não estiver suficientemente madura no âmbito, se a discussão não estiver suficientemente madura no âmbito das Supremas Cortes Estaduais, essa questão ainda não deve ser apreciada via certiorari pela Suprema Corte, né? Então, um dos parâmetros que eles levam em consideração, ainda que eles não precisem decliná-los, é justamente essa maturação da discussão no âmbito das Supremas Cortes Estaduais, né? Aqui, no regimento interno do Supremo, em relação à repercussão geral, existe a possibilidade de o relator negar a relevância no caso concreto, sem que isso gere um precedente, né? E há referência e há comentários em torno desse dispositivo do regimento interno modificado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, bom, ele nega uma das hipóteses em que esse dispositivo poderia ser aplicado, consiste justamente naquela situação em que o Supremo entende que não é ainda um momento de apreciar aquela matéria, né, para gerar um precedente. Então, ele nega no caso concreto, mas se reserva o direito de, ulteriormente, uma vez amadurecida a questão no âmbito dos tribunais locais, no nosso caso, né, dos tribunais locais, vir a reapreciar a matéria em sede de repercussão geral, né? Então, a questão que se coloca, será que é possível se pensar nesse mesmo esquema? Será que essa ampla margem de liberdade outorgada pelo legislador constituinte aos tribunais, né, ao Superior Tribunal de Justiça, permite que ele, por exemplo, possa selecionar o recurso cabível e, por exemplo, admitindo que nós possamos vir a ter no regimento interno modificado do STJ um dispositivo equivalente a esse do Supremo, negar a relevância no caso concreto sem que isso gere um precedente, me parece perfeitamente possível, né? O que me parece é que uma das ideias, isso foi bastante discutido ao longo de várias palestras aqui nas jornadas, né, me parece que uma das conclusões defendidas por diversos palestrantes, que me parecem inteiramente corretas, é que os precedentes devem ser formados com muito cuidado, né? E um dos pressupostos para que isso possa ocorrer, me parece, é enfrentar uma questão que já tenha sido amplamente debatida nas instâncias ordinárias. Então, me parece que duas conclusões, pelo que nós dissemos até agora, são inafastáveis, né? A primeira delas é que o legislador infraconstitucional, ao vir a disciplinar a relevância, não deve se aventurar em procurar definir ou engessar a ideia de relevância, né? A técnica de utilização dos conceitos vagos, a riqueza dessa técnica reside justamente nessa fluidez e nessa possibilidade da ideia vir a ser interpretada diante do caso concreto conforme as circunstâncias de cada época. Segunda coisa é que essa liberdade deve envolver, inclusive, o momento adequado de apreciação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Me parece que essa é a linha que tem sido seguida pelo Supremo. Me parece que essa é uma das possíveis interpretações, uma das possíveis inteligências daquele dispositivo modificado do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e eu não vejo por que essa ideia não possa ser transplantada para a disciplina do recurso especial em relação à relevância. Partindo para as conclusões finais, Cabral, né, me parece que a redação da emenda constitucional 125 não foi das mais felizes, né? Uma interpretação... A sua risadinha está endossando a conclusão. De concordância, né? Me parece que a interpretação literal do parágrafo 3º poderia ou pode levar, né, mas entre outras pessoas, há um professor de direito tributário na PUC, mas se ocupa muito de hermenêutica, se ocupa muito de linguística, que é o professor Paulo de Barros Carvalho, né? E o professor Paulo de Barros Carvalho diz a interpretação literal, outros dizem também, né, é a interpretação mais pobre possível, né? Me parece que as hipóteses do parágrafo 3º, delas falará o meu colega Fabiano Tesolin, coautor do nosso livro, né? Me parece que conquanto a literalidade do parágrafo 3º sugira que ali há hipótese de relevância,
né, não propriamente presumida, como está escrito no anteprojeto elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas taxativamente previstas, e que, portanto, dispensariam a demonstração da relevância nos termos do parágrafo 2º do artigo 105, essa interpretação não me parece a correta. Pelo contrário, essa interpretação me parece um retrocesso. Me parece que há, obviamente, um caminho que eu reputo a esta altura absolutamente irreversível, no sentido de uma progressiva transformação do Superior Tribunal de Justiça e enquanto destinatário do recurso especial, né, não em uma corte de revisão propriamente dita, mas em uma corte de precedentes, né? Então, me parece que a interpretação do parágrafo 3º, conquanto a sua literalidade pudesse levar a esse entendimento, não pode sustentar a conclusão de que, diante daquelas hipóteses previstas no parágrafo 3º, estaria dispensada a demonstração da relevância. Me parece que isso representaria um profundo retrocesso e iria na contramão de todas as modificações recentemente implementadas no âmbito principalmente dos recursos extraordinários e tendo em vista a função constitucional dos tribunais superiores ou das Cortes Supremas, meu amigo Mitidiero. Essas são, portanto, basicamente as minhas conclusões. O legislador não pode pensar em engessar esse conceito, porque isso vai na contramão da grandeza da utilização desse tipo de técnica legislativa, né? Me parece que essa ampla margem de liberdade envolve, inclusive, entender que não é o momento de apreciação daquele recurso, porque, por exemplo, a questão não está suficientemente discutida nas instâncias ordinárias, o que levaria, na medida que o regimento interno vem assim dispor, a negativa de relevância apenas para o caso concreto, e me parece que a interpretação literal do parágrafo 3º e desconjuntada do parágrafo 2º do artigo 105 modificado é a mais pobre e a mais inadequada das interpretações possíveis. Infelizmente, o que nós temos de projeto de lei hoje em tramitação é um projeto de lei muito pobre, né? Que não os anteprojetos elaborados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pela Ordem dos Advogados do Brasil não foram convertidos em projeto de lei, sequer foram convertidos em projeto de lei. E o projeto de lei hoje em tramitação é um projeto muito pobre, né? Não prevê um impacto plurindividual das decisões acerca da relevância, funcionaria apenas como um filtro individual. Não me parece que esse deva ser o caminho, e acredito que não deva ser o caminho final. Professor Cabral, agradecendo mais uma vez o convite, em homenagem a Didi e ao Marinoni, eu devolvo-lhe a palavra. Obrigado, professor Eduardo Rudolvin. Realmente, várias considerações interessantes, importantes, né, para a gente refletir sobre a relevância. Queria só destacar a presença aqui na assistência qualificadíssima nessa sala, né? Já quase 100 lugares para que possamos sentar. Ontem mesmo ficamos várias vezes em pé, tanto tamanho o sucesso do evento, da nossa homenageada, a professora Tereza Rudolvin, e de tantos colegas que eu vejo aqui, nosso ex-presidente Paulo Lucon, professor Daniel Mitidiero, professor Paulo Mendes, professora Paula Sarno, professor Gabriela Espósito, professor Vitor Ramos, né, tantos que eu vejo aqui, e também os nossos colegas estrangeiros, né? E uma coisa que eu não falei da Tereza, mas eu acho que é importante ressaltar, é de como ela representa bem o Brasil no exterior, né? Conhecidíssima no exterior, palestrante, conferencista nos congressos mais importantes na nossa área, ao redor do planeta, certamente hoje a processualista brasileira mais conhecida no mundo, né? E sempre nos orgulha muito, né, Daniel, quando a gente ouve a professora Tereza falar, a gente se sente sempre muito bem representado. E aqui estão os colegas estrangeiros que podem também dar confirmar, né, essa imagem que a Tereza orgulhosamente leva do Brasil no estrangeiro. O professor Vincenzo Anzanelli, professor Luca Passananti, professor Giovanni Priori, são os que vejo aqui, né? Então, fica também esse registro aqui
e uma forma também de homenagear os colegas que vieram do estrangeiro. Claro. Uhum. Agora a ordem dos trabalhos vai ser a seguinte, ó, a gente vai ter a doutora Kátia, depois a doutora Vitória e depois o doutor Fabiano. A gente entende, tá legal. Bom, da exposição do professor Eduardo Alvim, eu destacaria duas questões que eu achei muito importantes. Primeiro, a gente identificar que há uma margem de discricionariedade, se não de liberdade, pelo menos de discricionariedade, que o filtro da relevância vai atribuir ao Superior Tribunal de Justiça. E a gente tem que aprender a trabalhar com a discricionariedade. A gente precisa ter medo da discricionariedade, mas temos que arrumar meios de controlá-la. E outra questão que também me chamou muito a atenção, e eu endosso aqui as palavras do professor Eduardo Alvim, é que hoje talvez a falta de maturação dos debates nesses procedimentos de fixação de precedente esteja motivando não apenas a decisão que prevista no Regimento Supremo de julgar a repercussão geral para o caso sem fixar precedente, mas também decisões de desafetação em repetitivos ou em repercussão geral. Eu acho que isso pode ser estendido também para a relevância, né? Vamos ver aqui as conclusões do painel, em casos em que o debate é precipitadamente levado a um procedimento de formação de precedentes. Até porque fixar um precedente de maneira assodada pode ser pior do que não fixá-lo, né? Pode ser menos eficiente e pior para o sistema do que não fixá-lo, até porque daqui a 6 meses o tribunal pode se ver forçado a superar o precedente que se fixou, com terríveis aplicações naquele interregno para as pessoas que viram um precedente formado de maneira afobada aplicado à sua causa. Registro aqui a presença também do nosso querido presidente do Instituto Ibero-Americano, né? Cadê? Não sei se ele está aqui, o professor Santiago Pereira, nosso querido amigo também. Vou passar, então, para o nosso próximo palestrante, a doutora e professora Kátia Aparecida Mangoni, especialista, mestre e doutora em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, procuradora da Caixa e é membro do IBDP e do CEAPA. Doutora Kátia, fique à vontade, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras. Bom, cumprimento primeiramente o presidente da mesa, professor Dr. Antônio Cabral, e aqui meus colegas de debate, professor Dr. Eduardo, doutora Vitória, doutor Fabiano, meu bom dia, e agradecer aqui pelo convite do nosso presidente, professor Cássio, meu orientador na PUC, e nossa queridíssima professora Tereza, com muita sensibilidade também, que sempre me acolheu lá na nossa casa, na PUC de São Paulo, e também ao queridíssimo professor Marinoni. Aqui, meus cumprimentos a todos. Esse tema aqui vamos discutir com a entrada, né, da Emenda Constitucional 125 de 2022, que surgiu desde um projeto de PEC... Um pouquinho assim, melhor. Quer falar nisso aqui? Não, está ótimo. Obrigada. Tá bom. O PEC 209 de 2012, ou seja, foram 10 anos ainda de discussão nas câmaras, com avento substitutivo, indo de Câmara, indo do Senado, voltando, e assim demoraram 10 anos da sua promulgação. E a gente se questiona aqui, não só a Emenda Constitucional 125 de 2022, mas todo um histórico de precedentes de crises. Bom, o STF surgiu pós 1889, com a Proclamação da República, para o quê? Preservação do regime federativo. E esse recurso extraordinário, inclusive dotado do próprio regimento interno do STF, de possibilidade, inclusive, legislativa, o que, diferentemente de hoje, pelo menos a nossa discussão de campo legislativo, de Câmara e Senado, da evolução, desde a arguição de relevância, repercussão geral, e agora a discussão da relevância das questões de direito federal no STJ. Por que eu coloco aqui esse breve contexto histórico? Por quê? O recurso extraordinário, em tese, ele foi bipartido. E, desde com a sua nomenclatura em 1891 para a preservação aí do regime federativo e a sua evolução, já na década de 40, já existia uma crise. Imaginem, desde a década de 40, existia uma crise. Na década de 60, surgiu, então, a criação da ideia-mãe. Vamos, então, criar um outro tribunal, que assim surgiu, o STJ, na Constituição de 1988. Tudo bem. Em 1995, comparativamente ao início dessa nossa década, quintuplicou a quantidade de julgamentos de recursos. Vejam, senhores,
quintuplicou. A quantidade de ministros é a mesma. Tudo bem, a tecnologia pode ter até ajudado, mas quintuplicou. Nós nos questionamos, essa é a função que queremos dar ao STJ? Essa é a função que queremos dar ao STF? De cortes que deveriam julgar, primeiramente, STF, o guardião da Constituição Federal, e o STJ, o necessário tribunal pela interpretação de toda a legislação federal infraconstitucional. Eu questiono aqui aos senhores, a discussão da emenda constitucional 125 de 2022, ainda não regulamentada por qualquer legislação federal, como bem pontuou do professor Dr. Eduardo, há o anteprojeto enviado pelo STJ e o anteprojeto enviado pelo Conselho Federal da OAB, que a grande diferenciação aí seria a vinculação da decisão tomada dessa sistemática, se vai ser com uma repercussão geral ou não. É uma grande discussão que a gente tem que tomar, e esse debate é importantíssimo nessas nossas jornadas. E é importantíssimo esse debate, inclusive, para o que será regulamentado pelo Senado e pela Câmara na hora de aprovar e alterar a redação do Código de Processo Civil. Isso porque, como bem pontuou, claro, o professor Dr. Eduardo, a redação é muito pobre. A redação é muito pobre. E para nós, operadores de direito, como fica difícil, inclusive, na hora de interposição de um recurso especial, como superar essa questão de um requisito agora presente com a relevância da questão federal. Ainda pelo enunciado número 8 do STJ, vê-se que ainda não é exigível na interposição do recurso especial, a preliminar aí da discussão da relevância da questão federal, como já existe na repercussão geral, instituída aí pela emenda 45 de 2004, regulamentado pela lei de 2006, e ainda quando vigente o CPC de 73. Vejam, senhores, a evolução aí da repercussão geral e o questionamento. Mas já poderia ter surgido, então, essa questão da relevância da questão federal quando surgiu a repercussão geral para o STF? É uma grande discussão. Vejam, a principal discussão que se tem que ter aqui. Qual é a função que devemos dar ao Superior Tribunal de Justiça? Qual é a função? A função é de julgar, como fizeram uma estatística, um processo por minuto. Um processo por minuto. Foi um dado estatístico, dado de 2018. Comparativamente, de 1995 ao ano de 2021, a quantidade de processos julgados quintuplicou. Tudo bem, mais uma vez, temos tecnologia, a sociedade mudou, mas o nosso povo é judiciarista. O nosso povo é de uma demanda judiciarista, de cultura de povo briguento. Nós temos essa cultura do povo briguento. E eu acho um paralelo completamente, eu estava até falando com os professores antes de começar a nossa discussão. Fui a um museu, sou de São Paulo, e diziam como antigamente havia menos brigas entre as pessoas. Então, assim, o acesso, a gente tem que ponderar aí o acesso à jurisdição, garantido, uma garantia fundamental, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, com a duração razoável do processo e a segurança das relações jurídicas que queremos ter com precedentes. Precedentes, sim, que devem vir do STF e do STJ. Por quê? Porque não nos contentamos, então, com o efeito delevativo aberto que tem com o nosso, pelo menos nosso sistema atual, com o recurso de apelação, que ainda é dotado de efeito suspensivo. Recurso especial e recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. Isso porque o STF e o STJ, eles têm essa função primordial da STF, guardião da Constituição Federal, e o STJ compreende, assim, a função da interpretação da legislação federal infraconstitucional. Por isso, senhores, eu quero deixar aqui a discussão. Qual a função que queremos dar ao STF e ao STJ? Qual a função? Nós queremos a segurança, nós queremos a previsibilidade. E, para isso, nós temos agora que promover todo esse debate e que esse debate possa surgir uma legislação federal que altere o Código de Processo Civil e possa nos dar segurança, inclusive na hora de interpor um recurso especial. Uma segurança desses conceitos abertos, sim, perfeitos, quanto mais amplitude, apesar da regulamentação aí da emenda constitucional pelo parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal, de quais casos já teriam aí uma relevância presumida, e o que pode ser ainda muito discutir, do valor da causa, como o doutor Fabiano irá explorar, os seus 500 salários mínimos, seriam, então, então seria um conceito fechado? Na minha visão, claro que não, porque vai depender aí do proveito econômico da causa. Então, completamente distanciado aqui o valor da causa e, inclusive, do próprio proveito econômico em muitas causas que a gente atua. Mais uma vez, queremos dar, sim, uma
um caráter de corte, de precedentes ao Superior Tribunal de Justiça. O julgamento de um processo por minuto não pode continuar. Imagine, professor Dr. Eduardo, como ainda no Japão, naquela época, a quantidade de processos que seria julgado, acho que nem um mês por um ministro do Superior Tribunal de Justiça seria julgado por todo o tribunal no Japão. Por isso, senhores, eu agradeço a atenção de todos e coloco aqui um questionamento que devemos, sim, agora, com a relevância da questão federal, muito discutida, pelo sim, pelo não, mas aí uma emenda já aprovada, já promulgada na Constituição, após 10 anos aí de discussão, após o PEC de 2012, colocar aqui a discussão, o debate de qual a legislação ordinária regulamentará essa questão, inclusive para a interpretação da legislação federal pelo STJ. Agradeço aqui, muito obrigada, professor Dr. Antônio Cabral, pela abertura, e agradeço pela palavra e a oportunidade. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Kátia. Realmente essa provocação da doutora Kátia realmente é algo que a gente tem que refletir, né? Qual o modelo de corte que queremos para o STJ, né? Uma corte de precedentes ou uma corte de justiça, né? Na tipologia aqui proposta pelo professor Mitidiero. A gente quer que se foque em mecanismos, recursos e instrumentos impugnativos voltados para a solução do caso ou para a rigidez, interpretação e coerência do sistema. E se a gente for olhar para as cortes supremas no direito comparado, a gente vai ver que aquelas que estão funcionando melhor são cortes em que esses filtros de admissibilidade discricionários existem e cortes em que o tribunal tem uma margem mesmo de conformação de decidir o que vai estar na agenda da discussão para a formação de precedentes. Esse formato em que tudo chega e é decidido por robôs ou pelo estagiário, né, nessa maneira acavalada de julgamentos de milhares de processos, sabe-se lá por quem, é um formato que eu acho que não satisfaz os ideais que todos nós temos de acesso à justiça. Agora, não sei se o problema do brasileiro que é briguento, talvez seja um problema do sistema que não dá também tantos incentivos para que o litigante tenha, pelo menos, que considerar o risco do ajuizamento, né? A justiça brasileira ela é muito barata, isso é bom para os mais desafortunados, mas é muito ruim para os grandes litigantes, é muito ruim para aqueles que têm condições de pagar pela justiça, porque isso gera uma ausência completa de incentivo que leva a um superajuizamento de demandas que talvez devessem ser canalizadas para outros locais, né, de resolução de disputas. Mas, enfim, achei muito interessante sua provocação. E agora, desde logo, eu vou passar a palavra para a nossa próxima expositora, a doutora Vitória Franco Pascoaloto, que é doutoranda e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogada e membro do IBDP. Doutora Pascoaloto, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de começar saudando, então, meu querido professor Antônio do Paz Cabral, nosso presidente, meus colegas de mesa, professor Eduardo Arruda Alvim, Kátia Mangoni, Fabiano Tesolin. É uma grande honra poder participar dessa homenagem, que a minha estreia nas jornadas seja em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim e ao professor Luiz Guilherme Marinoni, que tanto inspiram a todos nós. Eu gostaria também de cumprimentar todos os presentes na figura dos nossos queridos professores estrangeiros, professor Santiago Pereira Campos, do Uruguai, professor Giovanni Priori, do Peru, Luca Passanante e Vincenzo Zanelli, da Itália. E também o professor Sérgio Cruz Aranharte, professor Vitor de Paula Ramos. Gostaria de cumprimentar meus sócios do escritório que estão aqui hoje, professora Luciana e professor Augusto. Cumprimentar a minha prima, Gabriela, que veio aqui me assistir hoje também, e também o professor Daniel Mitidiero, que é o meu querido Bezinho. Antes de começar, eu gostaria apenas de fazer um registro um pouco pessoal aqui, que também cumprimentar a professora Rogéria Dotti, que hoje é o dia 20 de setembro, e hoje é feriado no Rio Grande do Sul, porque a gente comemora a Revolução Farroupilha, que foi
enfim, é um marco de uma, né, voltando na história, né, uma briga que a gente teve com o restante do país. A gente acabou perdendo essa briga, mas a gente ainda comemora, né, porque, na verdade, é uma data para celebrar a nossa cultura. E esse ano, quando a gente sofreu o maior desastre natural da história do nosso estado, quando 94% das cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas pelas enchentes, 94%, toda a população do restante do país prontamente se uniu forças para nos ajudar, e todos vocês ajudaram. O Instituto Brasileiro de Direito Processual não mediu esforços para ajudar o nosso estado, e isso significou o mundo para a gente. Eu não posso falar em nome de todos os gaúchos, mas, como gaúcha, eu não podia deixar de fazer esse registro e agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. E o tema que me tocou conversar hoje é a relevância, e já que a gente está falando de Revolução Farroupilha, como a gente diz lá no Sul, eu vou puxar a brasa para o meu assado, que é o direito comparado, né? Também aproveitando aqui que eu também fui inspirada pelo Congresso de Cortes Supremas e no Direito Comparado, organizado pelo ministro Mauro Campbell e o professor Fabiano Tesolin no STJ em abril desse ano. E eu gostaria de falar, como diz o Bezinho, sobre 3 coisas. A primeira, sobre o direito comparado como instrumento de política legislativa e também como um postulado interpretativo. Em segundo lugar, os filtros para as cortes de vértice no direito comparado. E 3, a relevância da questão federal dentro desse quadro comparativo de filtros. Durante muito tempo, a gente pensava que o direito comparado era um mero adorno cultural, né? Uma mera forma de demonstrar erudição. Vejam quantos países eu conheço, quantas línguas eu sei falar. Hoje essa concepção, embora algumas pessoas ainda usem, está em grande parte superada, né? A gente consegue ver o direito comparado como um instrumento efetivo e muito importante para a reforma da nossa legislação. Gostaria agora de fazer o registro também da presença do presidente da Associação Internacional de Direito Processual, o professor Eduardo Ateiza, que se junta a nós hoje. É uma grande honra, professor. E se os países eles enfrentam, e seus sistemas jurídicos enfrentam desafios mais ou menos semelhantes, né, atentar para soluções que estão sendo desenvolvidas nos outros países tem muito a contribuir também. Obviamente, isso não significa olhar apenas para as normas, né? A gente não pode deixar de atentar para o contexto cultural em que essas normas estão inseridas, né? No âmbito do processo, a gente pode dar alguns exemplos de autores que defenderam essa concepção de comparação no processo com uma perspectiva mais cultural, de comparar o contexto, né? Apenas para citar 3 aqui, que são autores amplamente estudados pelos nossos homenageados, não por acaso: o professor Mauro Capelletti, o professor Vittorio Denti e o professor Michele Tarufo. E essa propensão do direito comparado como instrumento para a reforma, ela também nos permite ver a comparação como um postulado interpretativo, né? Como diz o professor Humberto Ávila, né? É uma norma sobre como interpretar outras normas. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Por que, então, a gente falar em filtros recursais, né? O debate sobre os filtros ele vem se aumentando paulatinamente no direito comparado, como uma consequência também do debate sobre as funções que as cortes de vértice desempenham nos mais distintos sistemas jurídicos, não apenas aqueles de tradição de common law, mas também de tradição de civil law, cada vez vistos como um importante papel no desenvolvimento do direito. Então, os filtros eles permitem o controle, em maior ou menor medida, da agenda das cortes. O professor Leandro Giannini, da Argentina, ele tem uma obra que é o Certiorari, a jurisdição discricionária das Cortes Supremas, que ele publicou em 2016, que ele traz uma tipologia muito interessante de análise dos filtros recursais no direito comparado, que eu acho que pode nos ajudar para a análise da relevância. E essa análise foi retomada também pelo Daniel no livro dele de relevância. De acordo com o professor Giannini, tem dois tipos, a gente tem duas abordagens diferentes para enfrentar o problema do excesso, né, de casos que chegam às cortes de vértice, né? Um deles são instrumentos, a primeira categoria, instrumentos de superprodução,
ou seja, fazer a corte trabalhar mais, né, julgamentos em lote ou diversas outras técnicas nesse sentido, corte trabalhar mais para enfrentar um volume maior. E o outro são instrumentos de redução ou seleção de causa, que esses instrumentos justamente buscam reduzir a agenda das cortes para que elas possam atuar melhor. E dentro dessa categoria de seleção, mecanismos de seleção, tem duas subcategorias: mecanismos quantitativos, geralmente baseados no valor das demandas, estabelece um parâmetro fixo, um valor, e aí essas demandas que atingiriam esse valor da causa estariam admitidas, poderiam aceder às cortes de vértice. Ou também qualitativos, né, baseados exatamente no que a gente estava conversando aqui, filtros flexíveis, geralmente utilizando conceitos indeterminados para permitir uma maior discricionariedade e controle da agenda por parte da corte. E há ainda a possibilidade de mesclar ambas essas categorias. Como exemplo de, então, filtros qualitativos, a gente pode mencionar o certiorari nos Estados Unidos, a permission, que era o antigo leave to appeal no Reino Unido, a questão jurídica de fundamental importância, ou também significação constitucional, numa tradução aproximada da Alemanha, e o certiorari também da Argentina. E o filtro da relevância? Como a gente vem debatendo ao longo dessas jornadas, o STF não pode ser mais compreendido como uma simples corte de controle de erros e acertos, né? Como bem colocou o professor Eduardo Arruda Alvim agora há pouco. Assim, a relevância foi mais que bem-vinda no nosso sistema, mas é o terceiro filtro de que dispomos atualmente para enfrentar essa questão. Primeiro é a repercussão geral, como também bem colocou a professora Kátia. Depois, a gente tem a transcendência no direito do trabalho, e eu prometo que a minha referência ao direito do trabalho vai parar por aqui. E agora veio a relevância da questão federal, né? O que é relevante é a questão em si. É possível observar, então, que a repercussão geral ela claramente é um filtro qualitativo de seleção, né? Na medida em que ela se vale também de conceitos indeterminados, e a gente tem, então, a relevância e a transcendência, né, como seus parâmetros, para permitir que o Supremo possa selecionar, gerenciar melhor a sua agenda. Mas, em relação à relevância, o nosso constituinte reformador ele acabou se valendo de uma técnica mista, né? Ele mesclou filtros, um filtro qualitativo com um filtro quantitativo, especialmente no parágrafo 3º do artigo 105. Né? Então, a gente tem a ideia que precisa demonstrar relevância no parágrafo 2º, e logo no parágrafo 3º a gente tem as hipóteses em que, teoricamente, né, e a gente está discutindo aqui, seria automaticamente ou não considerada atingida a relevância diante dessas hipóteses. E a hipótese que eu gostaria de me deter especificamente aqui é o inciso 3º do parágrafo 3º, porque é aquele que nos permite um parâmetro mais fácil de comparação no direito comparado, que é as ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. O relatório da Fundação Getúlio Vargas sobre relevância, de que a nossa homenageada também fez parte, ele traz 2 países em que teria filtros quantitativos no direito comparado. É a Suíça e a Áustria. Além deles, o professor Leandro Giannini também traz a Islândia e a Espanha. Acho que eu não preciso discorrer aqui com vocês as diferenças entre a Áustria, Suíça, Islândia e o Brasil, né? Mas, para trazer alguns dados, então, para a gente ter um panorama um pouco mais claro, vejam que, no ano de 2022, o STF recebeu 851 mil processos. O BGH suíço, né, o Tribunal Federal Suíço, recebeu, em 2022, nesse mesmo ano, 7.392 processos. Não existem dados disponíveis sobre o valor da causa e o número de processos para a gente poder fazer uma correlação, né? Mas um outro dado interessante para o nosso debate aqui é que a renda média de um suíço hoje está em cerca de $90 mil, de acordo com o Banco Mundial, que dá em torno de R$500 mil, né? E ainda assim, então, vejam, o filtro deles é a partir de 30 mil francos suíços. Então, é um filtro relativamente acessível para um suíço médio, né? Tem uma grande abertura na corte,
E, ainda assim, eles recebem só cerca de 7.392 processos. Por que isso, né? Isso por diversos fatores que influenciam, né? Por exemplo, que a gente nem sabe, a Suíça tem apenas 8 milhões de habitantes, a gente não sabe o quanto eles necessitam do Poder Judiciário também para fazer a efetivação dos seus direitos, a gente não sabe qual é o custo para litigar na Suíça. Então, tem todo esse contexto que a gente tem que analisar para poder fazer uma comparação adequada, né? Não dá para comparar a realidade suíça com a realidade brasileira, né? Como a gente também diz no Sul, hoje eu estou inspirada aqui, não dá para se meter de pato a ganso, né? A gente não pode querer fazer como eles fazem. Então, será que faz sentido a gente utilizar essa técnica mista que é utilizada na Áustria, na Suíça e na Islândia para pensar o nosso sistema, né, com contextos culturais tão distintos? Bom, a Espanha é um pouco mais parecida, né? Mas vejam o que aconteceu na Espanha. A Espanha, desde 2001, na Lei de Enjuiciamento Civil, tinha uma previsão de que causas superiores a 150 mil euros teriam acesso à Corte de Cassação espanhola. Depois, eles ampliaram para 600 mil euros. Só que eles se deram conta que esse critério não funciona de modo algum. E, desde o ano passado, uma lei do ano passado, de 2023, que começou a produzir efeitos em setembro do ano passado, faz exatamente um ano, eles tiraram por completo essa previsão da lei deles. Hoje, eles não têm mais uma previsão baseada no valor da causa, né? Isso porque eles se deram conta de que não funciona, né? Porque uma seleção quantitativa, ela visa, sobretudo, atender um interesse individual da parte, que não tem reflexo para os demais cidadãos, né? Porque está baseado no impacto econômico que ela vai sofrer no seu próprio bolso, né? E não tem nada a ver com a qualidade jurídica, né? Com a qualidade do caso, a sua aptidão para o desenvolvimento do direito, né? É focada, então, no ius litigatórios, né, próprio de uma corte de controle, mas totalmente incompatível com uma corte de precedentes. E vejam que, como advogada, para mim seria muito mais conveniente sustentar esse filtro, porque, enfim, seria muito mais prático, né? Bastaria que o meu cliente tivesse uma demanda que atingisse aquele valor, que automaticamente estaria tudo certo, a gente se enquadraria muito mais na relevância, né? Mas, antes de ser advogada, antes de sermos operadores do direito, nós somos estudiosos do direito, somos processualistas. E a gente tem que pensar no impacto que tem no sistema como um todo, para além dos nossos interesses privados e individuais, né? Então, vejam que a gente está indo na contramão do que está acontecendo ao redor do mundo, né? A experiência estrangeira está mostrando que só países com um contexto muito diferente do nosso têm usado esse filtro. A Espanha, que é um pouco mais parecido, tirou esse filtro, e aí a gente vai estar inserindo agora, né? Como que o STJ vai poder bem manejar a agenda dele sem poder selecionar, né? É impossível pensar numa corte de precedentes mantendo filtros de admissibilidade já op legis, ou direto na Constituição. Como que a gente pode, então, compatibilizar essa previsão constitucional com enfim, uma adequação sistêmica, né, uma adequação ao papel que o STJ, que a gente quer que o STJ desempenhe? O professor Eduardo Arruda Alvim já trouxe essa ideia aqui, eu gostaria só de reforçá-la, e eu sei que o professor Fabiano Tesolin vai seguir nesse sentido. Eu sou extremamente suspeita para falar, mas eu gosto bastante da solução que o Daniel apresenta no livro dele, Relevância, que é pensar que o parágrafo 3º do 105 da Constituição, ele funciona como uma espécie de sinal amarelo para a corte, né? Uma sinalização. Corte, presta atenção, preste uma especial atenção nesse caso, mas isso não liberaria a parte do dever de individualizar a questão e mostrar tanto a exigência de relevância como transcendência, que o Daniel entende que também está compreendido dentro da ideia de relevância. Não é porque a gente fala só em relevância que não teria também que mostrar a extensão, né, para além do caso concreto. E também a gente tem a coerência aí, então, como um filtro, como uma instância de controle da relevância, né? A corte tem que ser coerente com os casos que ela entende que são relevantes. Quando a gente olha para a experiência dos demais países, essa, de fato, parece ser a solução mais consentânea. Mas, é claro, a gente precisa acompanhar aí os próximos passos aí da regulamentação
da relevância, e aí entra o nosso papel como processualistas aqui de influenciar esse processo, e a gente pode se valer do direito comparado como uma forma de, tanto uma ferramenta para reforma, efetiva reforma da legislação, como também um postulado interpretativo para a gente interpretar aquilo que a gente já tem, né? Se a gente quer que o STJ seja efetivamente uma corte de precedentes, o filtro da relevância ele tem que ser um filtro de seleção exclusivamente qualitativo, baseado no critério teleológico, né, da função que a corte deve desempenhar no nosso sistema. Como será o amanhã da relevância? Bom, eu não sei, mas eu conto com os meus colegas de mesa e com todos vocês para saber. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vitória. Realmente, muitas provocações. Quando a gente olha para o estrangeiro, a gente pode aprender com os erros e acertos de outros tribunais. E a Infam, né, na gestão do ministro Mauro Campos, teve também essa iniciativa de estudar outros parâmetros de tribunal para saber como fazer reformas internas ao nosso Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que essa é uma reflexão que está perpassando todas as manifestações aqui do painel, né? Que tribunal a gente quer ter? E acho que se a gente for perguntar lá para os ministros do STJ, provavelmente eles não vão querer mudar as possibilidades de acesso dos indivíduos ao tribunal, né? Muitos, depois que a gente está lá no tribunal, você quer mais que as causas venham, né? E você quer ter mecanismos para selecioná-las, mas que elas venham. Talvez a gente devesse pensar também nesse outro caminho, né? O que fazemos para fortalecer também os tribunais de apelação e tentarmos que nem tudo tenha que subir. Outra distorção que a gente vê no sistema federativo brasileiro é uma predominância muito grande da legislação federal, né? Se a legislação federal não fosse tão predominante, a gente não teria tanta necessidade de uniformização de entendimento e, portanto, a ideia de atribuir coerência à interpretação e aplicação do direito não ganharia tanta importância como tem no Brasil, né? Então, outros modelos federativos, e aqui faço uma homenagem à professora Paula Sarno, que tem estudado muito essa questão, né, das relações do federalismo com o direito processual. Outros modelos federativos têm mais poderes, inclusive normativos de legiferantes, para os órgãos locais, né? Aqui se falou da Suíça, a gente pode pensar na Argentina, onde existem códigos processuais provinciais. A gente tem o México, outras federações, a Rússia, outras federações são diferentes do Brasil, e que essa questão também se coloca. E um último ponto que me chamou a atenção da tua exposição, Vitória, é que a gente tem que pensar na questão estrutural também, né? Nem todas as cortes supremas têm a estrutura que as nossas cortes supremas têm, né? Estivemos num debate, eu e Fabiano, nos tribunais superiores alemães, e lá o juiz constitucional, o juiz do equivalente ao nosso Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, eles não têm 20, 30 assessores como os nossos ministros têm. O juiz faz lá redige as suas decisões. Tem 1, 2 assessores no máximo. Então, é uma estrutura completamente diferente também para lidar com essa quantidade de processos. Então, contextualizar a comparação realmente é algo que a gente tem que fazer. Não basta a gente dizer assim, na Suíça é feito dessa maneira, vamos importar. Ou em tal lugar o tribunal é parecido com o tribunal brasileiro, então vamos importar. Então, essas reflexões são importantes no momento que a gente quer discutir qual o papel que o STJ tem que assumir a partir da relevância. Vamos passar, então, para o nosso último palestrante, que é o doutor Fabiano Tesolin, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, membro do IBDP, professor da graduação e pós-graduação do Mackenzie de Brasília e assessor de ministro do STJ. Doutor Tesolin, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje. Eu inicio agradecendo novamente o convite que foi feito pelo IBDP para eu estar aqui, em nome dos professores Cássio Capinella, a professora Flávia Rio, em especial a professora Rogéria Dotti, que está aqui na sala. Cumprimento os meus colegas de mesa, meu estimado amigo professor Antônio Passo Cabral, professora Vitória Pascoaloto, Cátia Mangoni, professor Eduardo Rodolvini, meu orientador de mestrado lá na PUC de São Paulo, e a presença de todos aqui numa sala tão bonita, tão especial como essa. O tema da jornada desse ano não poderia ser mais interessante, né? O Sistema Brasileiro de Precedentes.
Eu acho que o tema, após 10 anos do novo código, acho que a gente consegue fazer uma reflexão um pouco mais madura a respeito do que é efetivamente, quais são os caminhos que vão ser traçados por todos aqui, na interpretação e na construção de um sistema próprio, né, um sistema muito específico. O fato de ser na Federal, mais do que especial, onde eu concluí recentemente meu doutorado, em maio, numa sala aqui acima, onde eu tive o grande privilégio de contar na minha banca com os dois homenageados dessa jornada, o professor Luiz Guilherme Marinoni, a professora Tereza Arruda Alvim, ao lado do professor Daniel Mitidiero, que está aqui, do professor Eduardo Arruda Alvim, do professor Cleiton e do professor Sérgio Ariati, meu orientador, com muito orgulho, aqui na Federal. Meu maior medo, nesse momento agora, é que entre o professor Cleiton e reúna novamente a banca e fale: aquela não valeu, vamos voltar. Então, eu vou falar rápido, para que o professor Cleiton não chegue aqui e não tenha esse risco. O tema do painel, relevância da questão federal, né, eu acho que a gente já falou bastante. Eu fiz um recorte para falar sobre as hipóteses de relevância e os prismas interpretativos que nós podemos dar lá na Constituição, do 105º. Aqui, eu acho que é importante reforçar, deixar bem claro, o que eu estou falando aqui não tem nada de novo. A maior parte do que a gente discute em relevância, nós já discutimos em repercussão geral, já discutimos um pouquinho em transcendência, mas nós já discutimos muito em transcendência, em arguição de relevância para o Supremo anterior à Constituição, né? O professor Eduardo Arruda Alvim, o professor Igor, que não estou vendo aqui, mas talvez esteja, eles têm uma passagem bem interessante, que eles falam o seguinte, que a gente trabalha em alguns temas do direito de uma forma cíclica. A gente discute, acha que resolve, volta aquilo ali, e novamente discute, e muitas vezes, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar, nós temos que aprender com os nossos próprios erros. O que já foi tentado e não funcionou, e muitas vezes as reformas processuais funcionam dessa forma. No Brasil, isso é um clássico. Nós tentamos fazer uma proposta, ver se dá certo, não dá, vamos reformando, é o nosso padrão, né, é o nosso processo. O professor até fala em ervas daninhas, né, a gente tira, daqui a pouco ela nasce de novo, a gente discute de novo, tenta matar. E o que a gente está falando aqui é sobre crises de cortes superiores ou cortes supremas no Brasil, né, e a relevância é um elemento disso. Eu vou traçar aqui em homenagem ao professor Daniel Mitidiero 3 premissas, para que eu parta das premissas para que eu possa desenvolver o raciocínio. Obviamente, estou à disposição para esclarecer essas 3 premissas. Uma é mais objetiva, as outras 2 nem tanto. A primeira premissa é a respeito do número de processos que o STJ atualmente julga. O ano passado, ele recebeu 452 mil processos e julgou 434 mil, ou seja, ele deixou de julgar 18 mil processos. Em 2024, dados de agosto, de janeiro a agosto, ele recebeu 334.233 e julgou... perdão, é o contrário. Ele recebeu 358.627 e julgou 334 mil. Então, hoje, o STJ está com um acréscimo, déficit de julgamento de 24.394. Nós temos mais 4 meses, certamente esse número vai aumentar, salvo alguma mudança muito drástica nesse panorama. O STJ também tem hoje, dentro lá do STJ, para julgar, aguardando julgamento, 346.506 processos. Então, existe a estimativa que o STJ, nesse ano 2024, receba 500 mil de processos, entre réspes, agravos em recurso especial e ação originária. Tá? E tem algumas questões que são extremamente interessantes sobre estatística. Mas eu estou falando, por que eu estou falando isso? Não é um argumento terrorista, não é uma justificativa para tentar demonstrar por que a gente precisa tanto do filtro, mas é demonstrar a realidade que a principal corte, a corte, né, constitucional, a corte responsável constitucionalmente pela interpretação da legislação federal, qual é o atual panorama dela, né? Não mudou o número de julgadores, ela continua com 30 ministros. O que aumenta, muitas vezes, é a equipe. E isso tem efeitos extremamente, nem sempre muito bons a respeito do dia a dia do STJ. O problema não é uniformizar 30 ministros, o entendimento de 30. O professor Sérgio fala, o problema é uniformizar a equipe do ministro.
E hoje, uma equipe de ministros que trabalha em gabinete de STJ e STF é aproximadamente de 35 assessores, né, em vários níveis. A minha segunda premissa é a respeito do que eu entendo que seja o filtro da relevância. Não é um mero filtro, não é um mero filtro de admissibilidade, não pode ser, na minha visão, apenas um filtro, mais um de admissibilidade. É um importante instrumento para racionalizar o que o STJ recebe, diminuir esse número desproporcional. E, quando eu falo diminuir, não é receber 10 mil. Certamente vai continuar recebendo centenas de milhares. Mas é racionalizar um pouco do que chega, né? E, junto com isso, dentro desse mecanismo mais complexo, selecionar temas que sejam efetivamente relevantes, né? Daquele número que eu passei para vocês, mais da metade do que chega no STJ são agravos em recurso especial, 193 mil. Desses 193 mil, menos de 4% tem algum sucesso. Recurso especial já é um pouquinho diferente, né? Recurso especial, a gente tem uma taxa de 32% de processos que são efetivamente providos, acolhidos, a tese, enfim, há uma reversão do entendimento dos acordos dos tribunais de origem. Então, a ideia é selecionar, qualificar, selecionar, reduzir, para poder tentar julgar um pouco melhor, né? E a minha terceira, e formar precedentes vinculantes, tá? Eu acho que isso é uma premissa que eu parto, que o sistema de relevância, que o filtro de relevância, além de filtrar e selecionar, ao estabelecer esse procedimento, essa depuração do que deve ser julgado, ao julgar o mérito sobre o âmbito da relevância, nós estaremos formando precedentes vinculantes, ainda que sob a ótica do direito, do sistema brasileiro de precedentes. E a minha última premissa, e aqui eu compartilho muito mais dúvidas, eu acho que esse é um momento interessante, esse é um ambiente ideal, de discutir aonde a gente vai chegar com a relevância, o que a gente quer da relevância, qual é o objetivo dela. E ainda que a gente dependa de uma norma regulamentadora, o professor Eduardo ponderou muito bem, a gente tem três projetos, basicamente, que a gente está discutindo, né? Tem o da OAB, tem o do STJ, tem um que está em tramitação, tem um interessantíssimo da Associação Brasiliense de Direito Processual, o professor Paulo está aqui, nosso presidente, mas, basicamente, a gente não tem nada sério em tramitação e discussão no âmbito do Congresso Nacional. Então, nós aguardamos uma norma regulamentadora da Emenda Constitucional 125/2022. Esse é o nosso estágio atual. Então, a gente pode discutir, eu acho que é o momento certo para a gente discutir. Mas não tem como pensar, eu não acredito, eu acho difícil a gente conseguir construir um raciocínio do que é relevância sem passar pela repercussão geral. Isso já foi dito aqui. Nós precisamos pensar o que é a repercussão geral, a relevância a partir da repercussão geral. Então, eu acho que dá para a gente. A minha premissa é a relevância da questão federal é aquela questão importante sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Não tem muito para a gente fugir, a gente usa na repercussão e na transcendência isso. Mas tem um ponto aqui que é um detalhe muito importante, que é a necessidade de que essas questões, sobre esses pontos, desses 4 vetores, ultrapassem o direito subjetivo das partes. E por que isso é importante? Se nós estamos concebendo a relevância como instrumento formador de precedentes, nós temos que pensar em temas que serão julgados pelo STJ e sirvam de parâmetro para outros casos. É a forma como nós construímos o nosso sistema. Então, o professor Daniel Mitigeiro fala muito sobre o binômio relevância-transcendência, o professor Marinoni também fala sobre isso. Relevância exige, além dos vetores, a transcendência. Só que o que acontece, e a professora Kátia comentou aqui, o projeto de tramitação da Emenda Constitucional 125 levou, 2022, 10 anos. Ela, basicamente, era a mesma redação da repercussão geral. Mas só foi aprovada, e eu não vou entrar no mérito disso, só foi aprovada quando ela foi alterada, para incluir hipóteses, e essa foi a principal mudança, hipóteses em que haveria presunção, e eu já falo sobre se é admitida, se é presumida, se é o que é isso aqui, se é taxativo, enfim, de 6 pontos. Ações penais, ações de improbidade, ações que geram ineligibilidade, ações que ultrapassem 500 salários mínimos, aquelas que contrariam a jurisprudência dominante, e aqui uma identidade com a repercussão geral, isso existe não na Constituição, mas no CPC, todos sabem, para a repercussão geral, e uma cereja do bolo. Outras hipóteses previstas em lei. Isso é o que consta da Constituição. Então, são hipóteses aí meio misturadas, eu acho que não foi muito feliz, a professora Tereza concordou, então eu vou falar também não foi muito feliz, essa redação da Emenda Constitucional 125.
É uma espécie de filtro positivo, como a Vitória comentou, mas a gente precisa refletir sobre esse texto, sobre essas propostas de uma relevância reconhecida. Basicamente, na nossa doutrina, a gente tem uma divergência, né? A maior parte da nossa doutrina estabelece que essas hipóteses previstas na Constituição seriam hipóteses de competência de natureza absoluta. Alguns falam, não é questão de presunção, não há presunção, né? Isso é uma hipótese, são taxativos, não se discute, haverá relevância, né? Outros falam, não, essa é uma presunção automática, outro por força de lei, enfim, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas essa foi a opção do Constituinte. Certo ou errado, essa foi a forma, né? A questão é como interpretar isso. A outra parte, uma parte também respeitável e muito justificável, entende que isso aqui não é uma competência absoluta. A gente está falando de uma natureza relativa, ou como a professora Vitória falou, citando o professor Daniel, são indicativos de temas que têm relevância, que o STJ tem que prestar atenção. Ó, quando chegar uma ação de improbidade, presta atenção, porque, eventualmente, pode ter um tema relevante aqui, né? Mas a gente tem vários problemas com essa proposta de ideia de fixação absoluta, de inexistência de qualquer discussão a respeito de que força teria esse rol. Tá? A professora Vitória também comentou, eu acho que é interessante isso, como o professor Cabral comentou, nós estivemos na Alemanha, estudamos lá, falamos um pouco com os ministros do tribunal equivalente ao STJ, né? Lá tem a significação fundamental, né? Na Espanha existe o interesse cassacional, nos Estados Unidos o certiorário. São todos conceitos, como o professor Eduardo ponderou, são conceitos indeterminados e amplos. E esse é o modelo da maior parte das cortes equivalentes ao STJ no direito comparado. A possibilidade da corte escolher o que julga, e isso pode causar um certo desconforto na gente, né? Mas isso, no direito comparado, é algo absolutamente comum e, certamente, é algo que a gente poderia incorporar aqui. Conceitos amplos e indeterminados que permitem a efetiva seleção. Trabalhar com um conceito, trabalhar com uma premissa, que o STJ vai ser obrigatoriamente terá que julgar determinados temas, né? Tem uma consequência muito, muito clara, né? Haverá pela opção constitucional lá do artigo do inciso 6º, do 105 terceiro, parágrafo 3º, haverá uma corrida ao legislativo. Obviamente, haverá uma corrida ao legislativo para que a gente consiga incluir, por meio de uma lei ordinária, ou seja, da norma regulamentadora, por uma lei ordinária, algum tema, sei lá o que vão definir lá, vamos dizer, em homenagem ao pessoal da advocacia pública, todos os processos da Fazenda Pública serão julgados pelo STJ. Todos os processos, daí a FEBRABAN acha, não, mas eu também fiquei magoado, eu quero todos os processos de direito bancário, eu quero que tenham relevância. O pessoal do consumidor, da família. E aqui a gente não terminaria hoje tentando fixar um rol taxativo de temas que seriam importantes para que o STJ julgue. E aqui tem muito a ver com o que o professor Cabral falou sobre a quantidade de leis federais que nós temos, a forma como nós estruturamos. Nós temos, ao menos em tese, mais de 30 mil leis federais passíveis de impugnação em sede de recurso especial. Isso eu estou contando os códigos e as leis, todas as espécies normativas. Só que o STJ, no máximo do que ele julga 500 temas, fixa 500 temas, no máximo, é menos que isso, é 444. Mas ele poderia, eu estou arredondando para facilitar o nosso raciocínio, no máximo 500 temas em repetitivo, ou IAC, que são os precedentes do STJ, na ótica do STJ. Então, a conta é fácil. Se o STJ recebe 500 mil e consegue fixar 500 temas, a gente precisa de um filtro efetivo, um filtro um pouco mais forte do que realmente a gente está pensando. Então, a gente não tem como firmar, na minha visão, esse rol taxativo. É importante que a gente trabalhe com conceitos um pouco mais amplos, conceitos indeterminados. Indo por 105 terceiro, propriamente dito, né? Se você partir, veja, num raciocínio extremo, que aquele rol será absoluto e sempre haverá o julgamento, a gente pode chegar até a conclusão, e eu não duvido, tá, que em algum momento alguém tenha pensado, não, coloque aqui na Constituição, que daí é difícil tirar. Põe aqui improbidade, põe penal. Então, todo processo de improbidade e penal será julgado sempre, independentemente da fixação de tese ou não. Esse é um raciocínio.
Se a gente partir que essa premissa é verdadeira, a gente ia ter um grande problema, né? A gente ia ter processos de improbidade que seriam julgados sempre, independentemente da fixação da tese de mérito, né? E um processo ambiental, por exemplo, que é julgado pelo mesmo órgão julgador, com uma dinâmica, não, esse só julga uma vez, esse firme precedente, não sobe nunca mais esse tema. Acho que não é por aí. Se pensaram assim, eu acho que pensaram errado, né? Não pensaram sistemicamente, porque eu acredito que a hora que fixar uma tese, ele vai ficar, uma tese de mérito, de relevância, ele vai ficar lá no 1030, lá na dinâmica. Claro, precisa de reforma processual para isso, mas ficaria lá. Mas a gente tem outros problemas, né? Outros problemas relacionados a isso. Por exemplo, questões penais, né? Tem muitos ministros, a maioria dos ministros, entende que a relevância não se aplica, não tem a menor importância para o STJ, porque todos os processos de direito penal vão ser julgados, independentemente do que se discute lá dentro. Aqui, só para ponderar, a repercussão geral, né? O Supremo Tribunal Federal tem, desde 2007, o ministro pertence, uma questão de ordem falando que a repercussão geral deve ser demonstrada em todos os casos, inclusive em penal. E isso também, acho, do pouco que eu consegui pesquisar, também tem em outras cortes. Inclusive, a inadmissão do recurso na Corte de Cassação francesa, existe uma questão de fundamentação sucinta, né, Cabral, que a gente chegou a começar aqui, o quanto isso é importante. Eles negam o acesso à Corte de Cassação francesa, inclusive para penal, e isso foi questionado na Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Corte Europeia falou, não, esse aqui é um filtro, e para filtro uma fundamentação sucinta seria adequada, né? Então, só para a gente fazer essa ponderação. A outra questão, e eu encaminho para o final, é no sentido que não é possível afirmar, com muito respeito, que todas as questões discutidas em um processo com mais de 500 salários mínimos sejam relevantes. Pode ser relevante? Sem dúvida para a parte. Mas não necessariamente sobre a ótica de formar um precedente. Claro que a gente teria que discutir todo o processo após a regulamentação da relevância vai formar um precedente? Veja, eu acho que sim. Porque se é um requisito, e eu entendo que a relevância é um instrumento de formação do precedente, claro, tem a questão do julgar fora do sistema, tem essa outra discussão, não posso aprofundar aqui. Mas o que a gente tem que tomar cuidado se você falar que esse rol é absoluto, sem um critério crítico, sem tentar identificar alguma coisa que possa permitir uma margem de discricionariedade do STJ selecionar processos, nós não vamos mudar nada. Pelo contrário, antes o STJ enxugava gelo, hoje o STJ acumula gelo. Nos últimos 10 anos, o STJ sempre julgou um pouco mais do que recebia. É evidente que existe um limite, e o limite eu acho que é por aí, estamos muito próximos. O ano passado não julgou o que recebeu, esse ano não vai julgar, e vai receber mais. A conta é matemática, eu sou ruim de matemática, mas é isso. Não julga o que faz, vai acumular, né? Então, quando a gente fala, a ponderação que a gente tem que refletir, né? Eu acredito que a gente tem que refletir. Toda a questão de penal, por exemplo, traz uma questão de direito federal que vai interessar a formação de um precedente, ou ela traz muitas questões relacionadas ao direito individual? A gente pode levar esse mesmo raciocínio para a improbidade e pode levar esse mesmo raciocínio para as causas acima de 500 salários mínimos. Hoje o STJ funciona como uma terceira instância. Tá? E eu vejo, eu não estou criticando isso. Eu sei, e é natural, que enxerguem o STJ como uma instância isenta, como um tribunal isento das pressões locais, e eu sei o que acontece na maior parte dos locais, dos tribunais, pelo país inteiro. Sim, isso é de conhecimento público, todos sabem. Existe nem sempre uma boa qualidade, ou existe pressões, enfim. E muitos enxergam no STJ uma tábua de salvação. Mas com o tamanho, com o volume de STJ, não haverá tábua de salvação. O STJ não consegue dar conta do que recebe. Então, a gente fica num ciclo, e é por isso aquela questão da gente aprender com os próprios erros, né? De a gente pensar em que medida a gente pode racionalizar a prestação jurisdicional do STJ. Não só racionalizar, mas qualificar os seus julgados. E aqui a gente tem que fazer uma escolha a respeito disso. Essa interpretação passa muito pela opção que todos nós temos que construir do qual é o modelo
que o STJ, qual é o caminho que o STJ vai seguir. Hoje, como corte de controle, né, ele não cumpre mais a sua função. É evidente que ele não tem como controlar eventuais acertos, desacertos, todas as ilegalidades que acontecem no país. Há a necessidade do reconhecimento do STJ como uma corte com um perfil institucional diferente, ainda que isso leve muito tempo. Se hoje a gente tem um modelo clássico de Corte Superior em direção ao modelo de Corte Suprema, nós temos que atribuir à relevância uma força maior. Nós temos que sair da zona de conforto e reconhecer que a interpretação da relevância ela deve ser mais ousada. Se a gente não tiver coragem para interpretar a relevância e propor medidas mais ousadas, a gente não vai sair da situação que a gente está, e é bem provável que a gente só piore. Tá bom? Muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Tesolin. Eu vou ter duas provocações à sua fala, mas antes eu queria lembrar aqui que hoje é aniversário do nosso ex-presidente Paulo Lucon, que está aqui, né? Então eu não daria o tom dos parabéns, mas pedir uma salva de palmas aí, tudo de bom para você, Paulo. Felicidade. Bom, duas provocações são as seguintes, né? Primeiro, a questão da fundamentação. Realmente, esse é um tema que eu tenho pensado nos últimos anos com o professor Fred Didier. É preciso a gente refletir seriamente, já falei, inclusive, o ministro Mauro e outros ministros do STJ, é preciso a gente refletir seriamente sobre o dever de fundamentação judicial no Brasil, e se não é possível a gente pensar em algum tipo de calibragem da fundamentação a depender do tipo de decisão. Se a gente for pensar corretamente, isso já existe no sistema, porque decisões altissimamente legitimadas, até em termos políticos, como a decisão do tribunal do júri, não são fundamentadas. Acabou. O júri decide sem fundamentação. Por que decide sem fundamentação? Porque é o povo decidindo. Diretamente, o titular do poder. Agora, quando o juiz precisa legitimar a sua atuação, até porque não é eleito, né, a gente exige fundamentação também como uma forma de legitimação. Mas será que ela deve ser igual para todo tipo de decisão? O Código de 73 tinha uma previsão que foi suprimida no Código atual, de que as decisões terminativas, em que se julga o processo em julgamento de mérito, poderiam ser fundamentadas de maneira sucinta. Então, fica aqui a provocação para a gente refletir isso para os próximos anos. É algo que eu tenho pensado com o professor Didier, a gente já está se namorando para publicar um artigo sobre isso, a calibragem da fundamentação. E aí eu não diria, Fabiano, que, no caso da relevância, por ser um requisito discricionário, a gente justificaria, em qualquer caso, uma fundamentação menor, mas, talvez, para admitir o recurso, uma fundamentação sucinta, e, para recusar a relevância, uma fundamentação mais acentuada. E aí eu chego na minha segunda provocação. E eu vou dar uma cantada aqui no professor Mitigeiro para ver se a gente pensa numa coautoria aí. Vitória falou sobre a ideia de que, naqueles casos em que estamos falando que há uma presunção de relevância, talvez não seja uma presunção. Eu também acho que não é uma presunção. Muitas vezes a gente fala em algo ser presumido em sentido atécnico, que nós, processualistas, não podemos usar a presunção no sentido atécnico. Talvez ela seja uma pressuposição e não uma presunção, né? E a gente, às vezes, confunde as duas coisas. Ou talvez seja uma prioridade normativa. E essas prioridades normativas, que são feitas pelo legislador, me parece que são um empurrão que o sistema dá num determinado resultado. Quer dizer, nesses casos em que o legislador já apontou, já sinalizou como algo mais relevante, mais importante dentro do sistema, nesses casos, o sistema normativo já empurra para o reconhecimento da relevância. Qual é o efeito prático disso? Isso levaria a um aumento de ônus argumentativos se o tribunal quisesse decidir contrariamente à prioridade normativa, prima facie, que foi definida pelo legislador. Então, fica aqui essa provocação para a gente pensar um pouco nesse mecanismo, porque aí eu acho que haveria uma forma de controlar. Nesses casos, não há automação, não é uma relevância automática, mas isso imporia ao tribunal um cuidado maior, até porque ele teria que ter uma fundamentação mais acentuada para recusar. Então, eu acho que isso também dialoga com aquela ideia de calibragem, né? Porque se você vai receber o recurso, admitir o recurso, processar o recurso no sentido já apontado pela norma, empurrado pela norma, você aproveita o empuxo normativo do legislador e a tua fundamentação pode ser mais tênue, mais simples. Isso acontece em muitas cortes supremas também.
nos Estados Unidos, a depender do tipo de questão que é enfrentada pela Suprema Corte, a fundamentação vem em uma linha, né? Eu já até publiquei no meu canal uma decisão que assim, parecia a decisão do imperador, né? É sim ou não. E eu não vou te dar fundamento, não, é isso aí. Né? Então, talvez a gente tenha que refletir um pouco sobre isso, talvez a relevância seja um momento adequado para a gente colocar isso em pauta. Eu acho que hoje a gente já tem maturidade institucional e até doutrinária, né, para a gente discutir uma calibragem da fundamentação das decisões judiciais de forma séria, sem que a gente pense que a gente está regredindo no tempo para uma ditadura judicial, nada disso, não é disso que se trata. Bom, não vou falar mais, porque eu acho que a gente pode aproveitar os 25 minutos que a gente tem ainda no painel para perguntas. Eu imagino que muitos dos colegas estejam ansiosos aí para falar. Já temos aqui o professor Passanante, o professor Paulo Mendes. Eu vou colher as perguntas 2 a 2 ou 3 a 3 para a gente voltar para os nossos painelistas. Né? Então, professor Passanante, por favor. Luca, se quiser falar em italiano ou espanhol... Sim. L'Italia non lo è, soprattutto nel contesto di civil law. È vero che la contrapposizione civil law con law è ormai vecchia, ma ha sicuramente un senso storico. E in questo dobbiamo riconoscere che il tema del precedente, o meglio l'istituto del precedente, o meglio ancora il fenomeno del precedente è nato e si è sviluppato nel corpo, per ragioni storiche che non stiamo qui a ricordare. Mentre nei paesi di civil law la tradizione è diversa, perché il principale motivo per cui si sviluppa in secoli recenti il precedente vincolante nei paesi di common law, nei paesi di civil law, quindi la certezza del diritto, questa esigenza viene soddisfatta dalla legge scritta, statute law. Ebbene, in questo contesto, il precedente civil law è perché per molti anni noi abbiamo parlato di giurisprudenza e la giurisprudenza è una cosa diversa dal precedente perché ha una sua dimensione corale, mentre il precedente è tendenzialmente uno, quindi è uno, può essere anche più di uno, ma c'è questa grande differenza tra precedente e giurisprudenza. Il precedente tendenzialmente è uno e tendenzialmente è un overruling, quello è il precedente che si vede bene, perché è quello che cambia qualche cosa che prima era il caso. Ruolo della dottrina fondamentale. Questa anomalia crea delle dinamiche molto pericolose all'interno degli stessi assetti costituzionali dello Stato, dove la tradizionale separazione dei poteri che oggi per gli
il ruolo importante della dottrina si vede perché offre degli strumenti culturali, teorici, rigorosi a chi deve fare uso di quel precedente. E questo è uno strumento fondamentale anche perché ci permette di controllare, di governare questo fenomeno, cercando di evitare che diventi qualche cosa di difficilmente governabile, controllabile, ma offre anche gli strumenti, e qui ci sono anche dei giudici che hanno scritto sul precedente, offre anche in un dibattito collettivo la possibilità e l'opportunità, proprio per chi deve usare quei precedenti, cioè gli operatori del diritto, gli avvocati, i magistrati, oltre che i professori, degli strumenti di comprensione del fenomeno del precedente, e quindi offre l'opportunità di governarlo per chi lo deve usare, evitando che il precedente diventi una sorta di forma abusiva di legislazione, perché il vero pericolo poi è questo, che si trasforma il precedente in una forma, fra virgolette, abusiva di legislazione. E qui fra di noi ci sono molti amici, naturalmente a partire dagli omaggiati che sono per l'appunto la professoressa Teresa Ruda e Luis Guillermo Marinoni, ma anche penso ad altri lavori fondamentali, i recenti contributi anche del professore amico Daniele Mizziero sulla ratio decidenti e sull'obiter dictum, che devo dire la verità, neanche gli inglesi hanno ben capito che cosa sia, ma avere la fortuna di poter studiare questo e avere la fortuna che la dottrina si sia incaricata di mettere le mani su un argomento tanto pericoloso è veramente un atto di generosità verso anche gli operatori del diritto, ma anche verso, diciamo, la democrazia, per evitare che appunto il precedente diventi un fenomeno fuori controllo, come spesso può accadere se diciamo, sfugge di mano e soprattutto se viene utilizzato senza quell'approfondimento teorico che invece la dottrina ha offerto. Naturalmente ci sono anche i lavori di Ernest Zanetti, di Riccardo Nicoli, ecco, adesso me ne dimentico tanti sicuramente, ma la mia non è una domanda né credo di dire niente di nuovo, ma soltanto mi piaceva sottolineare questa importanza del ruolo della dottrina e anche ringraziare la dottrina brasiliana per il coraggio che ha avuto e che continua ad avere ad affrontare un tema così difficile, dando un contributo in fondo anche a chi di solito è stato guardato come dottrina da studiare da italiani. In verità su questo argomento io credo che la dottrina brasiliana offra una grande opportunità anche per la dottrina italiana per affrontare questo tema con una maturità maggiore, perché noto nella dottrina italiana spesso una poca maturità nell'affrontare questo argomento. Scusate per la lunghezza di queste parole e vi ringrazio molto per l'attenzione. Obrigado. Antes de voltar para o Paulo, eu vou fazer um breve resumo aqui, para se o pessoal não tiver pego alguma coisa. Bom, primeiro, o professor Passanante, para quem não sabe, que eu estou acrescentando eu, tá? O professor Passanante tem um trabalho muito importante sobre precedentes, né? E é um estudioso do tema e fez uma homenagem à doutrina brasileira, dizendo que é muito importante que a doutrina brasileira tenha assumido esse papel de tratar com a profundidade, com desenvolvimento, o tema dos precedentes, o que não foi feito na Itália mesmo, né?
e ele disse que as contribuições da doutrina brasileira podem, inclusive, inspirar e ajudar a compreensão do sistema de precedentes na Itália, o que para nós é uma satisfação ouvir. Né? Ele disse que é um ato, é sorte nossa termos essa doutrina, e também um ato de generosidade e coragem, né, de enfrentar esse tema com esse grau de maturidade. Falou dos trabalhos da professora Tereza, do professor Marinoni, do professor Mitidiero, Zanetti e outros, destacando essa importância. Ele disse que, num contexto de um país de civil law, essa contraposição civil law como law é antiga, mas tem um sentido histórico, porque o fenômeno dos precedentes começou, se desenvolveu na tradição do common law, do direito anglo-americano, e lá era a ideia de que o precedente tinha a função de dar certeza, né, a segurança jurídica, e para nós, dos ordenamentos de direito escrito, tradição romano-germânica, seria dada pela lei escrita, né, legislada. E isso fazia com que o precedente fosse compreendido como uma anomalia no sistema de direito escrito como o nosso. E nós falamos sempre de jurisprudência, né, que é um conceito completamente diferente de precedentes. A gente tem visto isso em vários painéis aqui, né, a gente já trabalha isso na literatura brasileira há algum tempo, né, porque a jurisprudência tem um senso de conjunto, enquanto o precedente pode vir de uma decisão. Isso cria dinâmicas perigosas na separação de poderes, né? Ainda que a separação de poderes do Estado hoje não seja tão rígida, o judiciário passa a criar normas. Então, algo que ele estava querendo registrar é que nós temos que ter instrumentos, ferramentas no sistema, não só para que os operadores do direito, aqueles que vão usar os precedentes, possam compreendê-los bem e trabalhar com eles bem, mas também para controlar a formação e aplicação dos precedentes pelos juízes, para evitar que essa formação normativa não seja, como ele falou, desgovernada. Isso evita que o precedente vire uma forma abusiva de legislação, né, de normatização. Então, é mais ou menos um resumo que eu tentei fazer aqui, com perdão ao amigo Luca, vai tentar achatar quase que negligentemente a manifestação dele. Vamos lá, professor Paulo Mendes. Essa interpretação de superação dessas pressuposições, utilizando do ponto de vista democrático. Porque nós ficamos 10 anos discutindo no Congresso se o STJ teria ou não filtro de recursão. Ele só passa no Congresso com essas condições. Ou seja, se não fosse o parágrafo 3º, talvez sequer nós teríamos filtro de relevância no Brasil. Então, do ponto de vista interpretativo, os limites interpretativos respeito ao parlamento, será que a gente pode, interpretativamente, pensando no papel das cortes, do ideal do Superior Tribunal de Justiça, simplesmente, ainda que com recurso argumentativo, entender que, mesmo nessas hipóteses, pode ser afastado? Por mais que seja péssimo a opção legislativa. Então, aqui é uma preocupação do ponto de vista democrático, ainda que eu não goste delas, acho péssimo, e respeito às decisões que foram adotadas pelo Parlamento, ainda que com reforço argumentativo. E aqui uma terceira pergunta, uma pergunta agora, um pouco até contra-intuitiva. Eu tenho estudado pesquisa lá em Brasília sobre o perfil do STF e do STJ. O STF, mesmo depois da repercussão geral, ainda continua sendo uma corte de controle e de precedente. O STF ainda continua julgando casos concretos, pelas suas turmas, julgando méritos sem informação de precedente. Eu imagino que o mesmo vai acontecer com o STJ. E aqui, Fabiano, lembrando as suas preocupações sobre as circunstâncias do Brasil e as peculiaridades do nosso país, a minha pergunta é, será que é tão
nós temos o STJ e o STF exercendo as duas funções, ainda de controle, mas também de precedente? Será que a gente poderia pensar que, para as características do nosso país, nós não estaríamos ainda preparados para ter uma corte apenas de precedente? E eles continuarem, em alguma medida, talvez cada vez menor, também exercendo a função de controle? Ótimas provocações. Eu pergunto à mesa quem quer reagir, podemos fazer um ou dois. Mas, Fabiano. Fala, Fabiano. Em relação às ponderações do Paulo, né? Vou começar por parte. Concordo com o Paulo. Eu acho que a questão da fundamentação ela faz mais sentido, inclusive no direito comparado, fundamentação de menor intensidade, né? Eu tenho que falar. Fundamentação mais sucinta no filtro negativo. Até mesmo pelo volume do processo, eu acho que isso faria sentido para nós. Isso não quer dizer ausência de fundamentação, eu acho que isso tem que ser criticado, tem que ser construído de uma melhor forma, mas a fundamentação um pouco mais sucinta, um pouco mais direta para o filtro negativo, não acesso. Em relação à interpretação, não tem dúvida, o respeito ao parlamento, a opção pelo parlamento, né, eu acho que nós não discordamos disso. A proposta é uma análise crítica da interpretação. A interpretação literal, nós temos uma grande chance na interpretação literal e com a inclusão evidente de outras hipóteses de relevância por leis ordinárias que são bem mais fáceis de aprovar do que uma mudança constitucional. Eu acho que a gente traça um caminho de provável boicote ao próprio filtro. Então, é mais ou menos por aí. E em relação a julgar outras cortes, né, eu já tive a oportunidade de conversar uma vez com o professor Daniel. O STJ como uma corte pura de precedentes. O STJ não é e nunca será, pelo menos na minha vida, uma corte pura de precedentes. O nosso perfil cultural não permite isso nesse momento. Isso é algo em transição, algo em construção, algo que a gente está evoluindo. E a evolução de uma mudança nesse perfil é uma mudança mais lenta. O STJ não abre mão de julgar casos concretos, e isso é uma grande verdade. Como o Supremo também, mesmo com a repercussão geral, não abre. A questão é, qual é o critério de escolha de processos que serão julgados fora da repercussão geral? Não sei se nós estamos preparados, mas certamente a gente vai construir algo, de como selecionar processos que eu vou julgar, porque eu quero julgar esse processo, e não quero julgar na repercussão geral, ou não quero julgar na relevância. Tem alguns parâmetros, certamente, mas é algo que a gente vai ter que refletir. Como escolher processos. Tá bom? É isso. Eu estou substancialmente de acordo com o Fabiano. Essa é a sua preocupação, principalmente em relação à legitimidade democrática, é uma preocupação pertinente, muito séria, e que tem que levar todo mundo a refletir. Né? Há situações que são incontestáveis. Quer dizer, a autorização para que o Supremo pudesse dispor acerca da relevância no seu regimento interno, que veio com a emenda constitucional 777, essa é flagrantemente legítima, né? As circunstâncias em que aquilo se formou, efetivamente, fazem a gente refletir sobre a legitimidade democrática daquele dispositivo. Hoje, me parece que esse dispositivo, malgrado o texto, ele comporta talvez esse tipo de interpretação que nós propusemos aqui. Então, eu acho que é um problema a ser refletido, mas não é uma coisa tão, vamos dizer assim, tão incontestável como foi a emenda constitucional no pacote de abril de 1977. Esse é o primeiro ponto. E aí concordo com o Fabiano, acho que jamais o STJ, nesse contexto atual, pode-se dizer que ele tenha virado exclusivamente uma corte de precedentes. Aliás, eu procurei falar, de certa forma, sobre isso no finzinho da minha exposição. Estou inteiramente de acordo. Vamos voltar para o público. Tem aqui já o professor Mitigeiro. Quem mais quer perguntar? O colega ali, depois... Paulo, essa questão qual é a margem de interpretação que fica, né, quando claramente o legislador... Isso é algo muito importante, a gente tem que refletir melhor sobre isso. Não saberia
dar uma resposta imediata. Mas eu acho que se a gente fizer isso para essa emenda, vamos ter que também pedir muitas outras interpretações que desde sempre têm sido feitas da Constituição e das emendas constitucionais, a despeito dos acordos que são feitos no Congresso Nacional para aprová-las, né? Então, aquela questão da mesa legislatória, se isso vai vincular a interpretação depois de uma Constituição antiga, mas eu acho que é relevante a gente pensar nisso hoje em dia, né? Principalmente nesses atritos institucionais e de separação de poderes que a gente vive no Brasil. Professor Mitidia. Tenho aqui. Pode falar. Quer falar no microfone? Queria dizer 3 coisas. A primeira delas é cumprimentar meus queridos amigos da mesa, o professor Eduardo, a professora Kátia, o professor Fabiano, a professora Vitória, também conhecida como Bezinha, e meu queridíssimo amigo Antônio Passo Cabral. A primeira, eu adorei o painel, estou super de acordo. Eu gostaria de retribuir a gentileza do nosso querido amigo Luca e dizer que o desenvolvimento que a doutrina brasileira tem feito já há muito tempo, como talvez a maioria saiba, decorre de um diálogo muito estreito com a doutrina italiana, e, em particular, com a escola de Pavia, com o professor Michele Tarufo, do qual o Luca é um dos grandes representantes, também o Vincenzo, professor em Gênova, que tem fomentado um estudo de direito comparado que permite essa circulação. O professor Eduardo Oteiza, que na Argentina lidera, e não só na Argentina, é presidente da Associação Internacional, foi do Ibero, e também da Associação Argentina, tem procurado fomentar esse tipo de diálogo que o IBDP está fomentando. O Cabral, para quem não sabe, todo mundo conhece o Cabral, mas ele hoje é, ao lado da Didi, o grande embaixador do processo civil fora do Brasil e é um expert em direito comparado. Então, Luca, muito obrigado pela menção à doutrina brasileira, mas eu quero te dizer que nós estamos irmanados também nessa, não só na pasta e na pizza. A segunda coisa que eu queria dizer é aproveitar a oportunidade, porque a gente nem sempre pode dialogar francamente com os nossos colegas. Então, eu gostaria de dirigir a palavra ao Paulo, né, que é meu querido amigo de tantos anos, e tantos anos, e dizer da maneira mais franca e direta possível, porque as coisas do coração têm que ser ditas de maneira franca, direta e clara, assim como aquelas da razão. A pergunta central é: quem são os guardiões do direito? Nós descendemos de uma tradição, que é a tradição jurídica, que se formou em Bolonha, no século XI, em que os guardiões do direito são substancialmente professores. Nós somos os guardiões do direito. Existem manifestações a respeito do direito, legislativas, judiciais, mas nós somos uma instância crítica. E não é por acaso que a Vitória falou na utilização do direito comparado como um postulado interpretativo. É uma ideia que está no livro dela sobre o processo comparado, mas é uma ideia muito encontradiça, né? Nós precisamos pensar o direito, ter modelos de direito que nos permitam ter uma visão criativa a respeito de como o direito deve evoluir. Senão, nós vamos ser convertidos, como diria um outro grande processualista brasileiro, o professor Ovídio, ao servilismo legal, ao servilismo legislativo. A democracia parlamentar, ela, sem dúvida alguma, é importante, mas não significa que a gente tenha que sempre buscar dar prestígio a esses acordos, vamos colocar dessa maneira. Com isso, eu não quero desprestigiar a preocupação do Paulo. Eu conheço o Paulo, é legítimo, mas a gente precisa também saber por quem dobram os sinos. Se a gente for olhar essas hipóteses da relevância, e eu sei que todos aqui já foram olhar, vão ver quem são os clientes da relevância do STJ. São aqueles que vão sofrer sanções penais e podem ter seus direitos políticos cassados em ações de improbidade. E que categoria é essa? É a legislação em interesse próprio. É preciso que se diga isso com toda clareza. E nós não podemos calar diante disso. Muito obrigado pela atenção de todos. De fato, legislação em causa própria é algo que não falta no Brasil.
Bom, alguém mais queria... o colega ali queria fazer a pergunta, então a gente já está chegando no final, então vai ser a última pergunta, fica à vontade. Quer o microfone? Qual o seu nome? Jornadas, inclusive tivemos uma excelente palestra do Espírito Santo falando da questão da informação. Essa é uma preocupação de muitos juristas, já os efeitos que, querendo ou não, os caminhos da reclamação de poder realizar o controle de precedentes perante o STJ, que é algo que já vem estipulado há muitos anos. Eu queria saber se, assim, a questão da regulamentação da questão federal, a relevância da questão federal, pode viabilizar um retorno da discussão para poder trazer de novo a possibilidade do STJ questionar e controlar a aplicação desses precedentes pelas cortes de hoje. Deixa para os meninos. Desde que seja aí trazendo alguns filtros ou trazendo, às vezes, mecanismos para poder reprimir uma possível litigância predatória. Assim, Vitória, Cátia. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Eu acredito, até nas colocações dos professores, né, parabéns aqui a todos da mesa, e aos que colocaram posteriormente, essa construção de precedente e essa aplicação do precedente, ela vai dar aso, sim, se você... A sua questão será da questão da apresentação de uma reclamação, caso... Eu acredito que sim, que seria possível, sim. Inclusive, claro, não somos puramente e não seremos, em poucos anos, uma corte de precedente. Isso é, evidentemente, sociológico, cultural, político, é da característica do Brasil. Não podemos, assim, comparar, inclusive com a fantástica colocação do nosso professor Luca, a questão do common law do civil law. Nós já nascemos na questão do civil law. Nós nascemos, estamos encaminhando aí para uma corte de... Queremos, estamos lá, uma luz, seguiremos essa luz. Mas não podemos, assim, esquecer o nosso passado histórico, sociológico, nem passado, presente. Né? Caminhando assim, e eu acredito que sim, que seria possível, inclusive, para a aplicação da formação do precedente. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas em relação à reclamação, esse foi o tema do painel de ontem, né? Mas não me parece que seja um instrumento idôneo para a tutela do precedente. Me parece de todo incompatível com o sistema de precedentes, porque o sistema de precedentes é próprio da via recursal. A via da reclamação deveria se cindir propriamente como um instrumento, né, na origem dela, como manutenção, garantia da autoridade da corte. Então, estaria muito mais ligada à questão do dispositivo e da coisa julgada do que como tutela de precedentes, inclusive precedentes relacionados à relevância da questão federal, porque as decisões sobre se há relevância ou não, elas, claro, são aptas à formação de precedente. Não sei se isso responde a pergunta. Maravilha. Obrigado a todos. Realmente foi um painel estimulante, muitas ideias, né, muitos debates, uma assistência espetacular. Né? Eu queria, mais uma vez, agradecer ao IBDP pela gentileza do convite que nos foi formulado, a todos vocês por estarem aqui conosco. Né? E agora a gente continua a debater no intervalo, no cafezinho, e seguimos aqui nas homenagens da professora Tereza e do professor Marinoni. Muito obrigado. Está encerrado o debate.